Olá, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo e agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. Chegou aquele horário do meio da manhã para você se atualizar sobre os destaques desta sexta-feira no Brasil e no mundo. Tá preparado? Então vamos juntos. A Embaixada do Brasil em Israel confirmou que a única brasileira que seguia desaparecida em Israel, a carioca Carla Stelzer Mendes, foi encontrada morta. Com isso, já são 3 brasileiros mortos nos conflitos com o Hamas. Além de Carla, morreram o gaúcho Hanani Nidzeljack Glaser e a Bruna Valeano. Carla tinha cidadania israelense, morava no país com o namorado, com quem se relacionava há 6 anos e também morreu. Ela tinha um filho de 19 anos que faz parte do exército local. E os confrontos entre Israel e Hamas entraram no 7º dia. Israelenses deram 24 horas para que os civis deixem a faixa de Gaza, enquanto o Hamas pediu que os palestinos não saiam de lá, temendo um forte ataque do exército israelense. Esse prazo se encerra às 18 horas no horário de Brasília, meia-noite lá na região. Nesta quinta-feira, o exército israelense emitiu um aviso pedindo para que os moradores da cidade de Gaza deixem suas casas em direção à região sul num prazo de 24 horas. São cerca de 1.100.000 pessoas na região de risco. Um porta-voz do exército afirmou que a evacuação é para manter a segurança de civis e que retornem para suas casas apenas quando o governo israelense considerar a região segura. Para os palestinos, existe o temor de que a ordem de evacuação seja um indicativo de que o exército israelense fará ataques por terra em Gaza. Em contrapartida, o Hamas disse nesta sexta-feira aos palestinos que o pedido de Israel é uma guerra psicológica e pediu para que a população palestina não deixe o local. A Organização das Nações Unidas afirmou que esse tipo de ordem pode gerar consequências humanitárias devastadoras. O porta-voz da ONU ressaltou que a ordem também se aplica a todos os funcionários da ONU e aqueles que estão abrigados em instalações da organização. O grupo Hamas mantém reféns, enquanto Israel fechou o cerco, restringindo o acesso à água, luz e combustível, na expectativa de resgatar essas pessoas. O Egito anunciou que não permitirá qualquer êxito em massa de palestinos para o Sinai e considera qualquer movimento que leve os palestinos a migrar para o sul como uma séria ameaça à sua segurança. A passagem por Rafah é o único ponto possível para se deslocarem para Sinai. O restante da faixa de Gaza é cercado por Israel e pelo mar. Além disso, o trânsito de pessoas e mercadorias é estritamente controlado sob um bloqueio imposto pelos 2 países. A tensão entre Israel e Palestina mistura política e religião e se estende há mais de 70 anos. E até o momento, o conflito entre Israel e Hamas matou ao menos 2.800 pessoas, sendo 1.537 do lado palestino e 1.300 israelenses. Esse é o pior ataque contra civis na história de Israel. Nesta manhã, os hospitais da faixa de Gaza entraram em colapso. À medida que o número de vítimas aumenta, a escassez de material médico agrava a crise, o que limita a capacidade de resposta dos hospitais que já estão muito sobrecarregados. E agora a gente fala sobre os brasileiros que estão na faixa de Gaza. O governo mandou o avião presidencial buscar essas pessoas no Egito. Cerca de 22 brasileiros solicitaram ajuda para deixar a região. Vamos ver. O avião irá para Roma, de onde aguardará autorização para ir ao Egito resgatar os brasileiros que pediram repatriação e estão no lado palestino do conflito no Oriente Médio. O acionamento foi feito em caráter de urgência. O objetivo é deslocar cerca de 20 brasileiros que estão em Gaza e manifestaram interesse em retornar ao Brasil. Com capacidade para 40 passageiros, o avião presidencial foi cedido especialmente para essa missão. A decolagem ocorreu na base aérea de Brasília na tarde desta quinta-feira. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, já entrou em contato com o ministro das Relações Exteriores do Egito, Sameh Shoukry, para garantir uma passagem humanitária para os brasileiros fazerem a travessia entre Gaza e o Egito, a partir de onde seria mais viável permitir aos brasileiros um retorno seguro.
E segundo palavras usadas pela diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, as consequências do ataque sem precedentes do Hamas a Israel acrescentam uma nova nuvem a um horizonte não muito ensolarado para a economia mundial. Vamos ver o que ela disse em uma entrevista coletiva em Marrakech, no Marrocos. Georgieva avalia que a escalada das tensões no Oriente Médio se soma a graves perturbações que a economia mundial já enfrenta e que estão se tornando a nova norma, fragilizando ainda mais um mundo já debilitado pelo fraco crescimento e pela fragmentação de sua economia. We are very closely monitoring how the situation evolves. Estamos monitorando de perto a forma como a situação evolui e como está afetando especialmente os mercados petrolíferos. É demasiado cedo para dizer. Vimos algumas subidas e descidas nos preços do petróleo. Vimos alguma reação nos mercados. É uma nova nuvem no horizonte não mais ensolarado para a economia mundial. Uma nova nuvem escurecendo esse horizonte, que, claro, não precisa dela. Reze pela paz. And as I said, we will be closely monitoring this. Very clearly, this is a new cloud on not the sunniest horizon for the world economy. New cloud darkening this horizon, of course, not needed. Pray for peace. O FMI manteve sua previsão de crescimento em 3% para este ano, mas reduziu a de 2024 para 2,9%, advertindo que a economia está mancando, não correndo. E a rede social X, que é o antigo Twitter, vai ser investigada por supostamente permitir a disseminação de desinformação sobre o conflito Israel-Hamas. De acordo com a presidente executiva Linda Yaccarino, a rede removeu centenas de contas afiliadas ao grupo extremista desde o início dos ataques. A União Europeia anunciou nesta quinta-feira a abertura de uma investigação sobre a difusão de desinformação e conteúdo violento na rede X, antigo Twitter, relacionados com a guerra entre Israel e o movimento islamita palestino Hamas. Em um comunicado, o executivo da União Europeia informou que investiga a conformidade da plataforma com a nova Lei de Serviços Digitais, que regula a atuação no bloco. O texto menciona que foram identificados indícios relativos à suposta transmissão de conteúdo ilícito no Twitter depois do ataque do Hamas em território israelense no sábado. Dessa forma, a comissão apresentou formalmente à empresa um documento de 40 páginas que contém perguntas específicas sobre o funcionamento da plataforma. Com estas ferramentas, a comissão se propõe a determinar se o X permitiu a disseminação de desinformação sobre os acontecimentos no conflito do Oriente Médio. Agora, o X tem até 18 de outubro para responder aos questionamentos mais urgentes e até o final do mês para dar informações menos emergenciais. E essas foram as principais atualizações desse feriado, dia 12 de outubro, que aconteceu ontem, sobre a guerra, os confrontos entre Hamas e Israel. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A partir das 11 horas da manhã eu estou de volta aqui para trazer mais notícias, tanto sobre a guerra como as notícias do Brasil e do mundo para você. É às 11 horas, não perca, até mais.